bom dia a todos. Eu sou a professora Silvana Carvalho, professora substituta do Campo Senhor do Bonfim do Instituto Federal Baiano. Desejo a todos uma excelente mesa, um excelente debate, que a gente fortaleça as trocas, os diálogos, as lutas em torno dessa demanda tão urgente e grave que estrutura todas as relações sociais desse país, que é o racismo, e como isso implica na vida das pessoas, na vida das pessoas negras, em todas as esferas da sociedade, e principalmente na escola, principalmente na educação. A mesa proposta pelo campus Itaberaba tem como título a importância política e epistêmica dos NEABIs no combate ao racismo estrutural. Para compor a mesa, a gente vai ter a presença de 3 professores pesquisadores que vão aí contribuir para o debate, contribuir com o pensamento crítico em torno das demandas, dos NEABIs espalhados pelos institutos do Brasil. O primeiro professor é o professor Welber Barbosa, professor da UFAL, historiador pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, mestre e atualmente doutorando em Serviço Social pela Universidade Federal de Alagoas. Pesquisa o ser social, as desigualdades sociais e o racismo. Olá a todos, espero que todos estejam bem. A gente ainda está vivendo um período muito conturbado, de pandemia do coronavírus, então espero que todas as pessoas ainda tenham a consciência de se manter em casa quando puderem, de usar o álcool em gel para limpar as mãos e usar máscara sempre que estiverem na rua. Queria também me solidarizar com as vítimas do Covid, sobretudo aquelas que vieram a óbito, a família daquelas que vieram a óbito, Então, dizer que é um momento muito conturbado, mas que devemos ter força e não soltar as mãos dos outros, para que a gente possa passar por esse momento tão delicado juntos e sobreviver todos com certo nível de sanidade mental. Eu vou falar um pouco sobre o racismo. Meu nome é Welber Barbosa Silva, sou historiador de formação, me graduei pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, que fica em Vitória da Conquista. Fiz o mestrado em Serviço Social na UFAL e estou fazendo doutorado em Serviço Social. Sou autor do livro Racismo e Alienação, uma aproximação às bases ontológicas do racismo. E pesquiso o racismo, continuo pesquisando, agora mais dentro do viés ideológico, como ele se comporta. No mestrado eu estudei a relação do racismo com a alienação. Falar de racismo, a gente tem que falar de história, não tem como fugir uma coisa da outra, porque a base material que fez emergir o racismo é a história do Brasil, Faz parte da história do Brasil. Então é pensar primeiro que o Brasil está conectado com toda a história mundial, desde sempre, mas sobretudo depois de 1500, depois da colonização, e dizer que a história do racismo está altamente conectada com a história da escravidão e a história do capitalismo. São elementos importantes para a gente iniciar. A minha análise ela vai partir do materialismo histórico dialético. Eu sou marxista, sou militante de alguns movimentos políticos, já fui militante de movimentos sociais, sobretudo do movimento negro, sou capoeirista também. Então isso tudo fortalece a pesquisa e a perspectiva que eu venho trazer para a gente poder discutir. Então eu queria falar só um pouquinho antes de Portugal chegar no Brasil, porque eu acho importante, porque entender como Portugal se fortaleceu e saiu do continente europeu e veio para as Américas é importante também. Então a gente tem que pensar no seguinte cenário. Depois que o Império Romano ele ruiu, já um pouquinho antes dele ruir, estava se constituindo um império chamado Império Turco-Otomano, e esse império, a partir do século V, ele começa o seu processo de expansão, acaba colonizando boa parte da África do Norte, e de lá eles chegam à Europa a partir da Península Ibérica, onde fica Espanha e Portugal. E eles dominam a região da Península Ibérica, e vão sair de lá, eles chegam lá por volta do século VII, vão sair de lá por volta do século XI, quando os portugueses conseguem, a partir do Dom Henrique, eles conseguem expulsar os turcos, na verdade, que já eram mouros, porque já eram
africanos islamizados, né, dentro da lógica desse império religioso chamado Império Turco Otomano. Nesse momento em que Portugal está se livrando dos turcos, a Europa está já dando sinais de que o feudalismo iria entrar em crise. E é o que acontece, o feudalismo entra em crise por volta do século XII e vai chegar no auge da crise mais ou menos no final do século XIV e início do século XV. E é nesse século que Portugal, né, depois que expulsou os turcos otomanos, se fortaleceu e se centralizou. Então, numa Europa feudal que era totalmente politicamente desarticulada, dominada por vários senhores feudais, etc., Portugal consegue se centralizar como uma nação. E isso facilitou o processo de navegação. Agora, por que Portugal navegou? Justamente porque essa disputa entre turcos e europeus e portugueses deu na tomada de Constantinopla, que era uma cidade-chave, né? Uma passagem da Europa para as Índias, que era onde estava acontecendo o comércio internacional, e os europeus ficaram sem esse instrumento, né, econômico, de viabilidade econômica. Sem essa passagem não tinha como fazer parte do comércio internacional. Então eles tinham que driblar isso de alguma forma, e Portugal, fortalecido, centralizado, iniciou esse processo com aquilo que a gente conhece hoje como as navegações. Então inicialmente eles queriam procurar uma rota para as Índias e acidentalmente chegaram ao continente americano, e aí a gente começa a nossa história. Então a história do Brasil, ela começa com a escravidão. Num primeiro momento você tem ainda um período de escambo, de troca com os indígenas, né, entre os europeus, portugueses sobretudo, com os indígenas. Um escambo, os indígenas eles cortavam e carregavam o pau-brasil até as embarcações europeias, e os europeus portugueses eles davam bugigangas, invenções, coisas, né, para os indígenas, coisas que eles não tinham acesso, não conheciam, e que eles de alguma forma achavam que era interessante. Enquanto os indígenas eles tinham até força para poder praticar esse trabalho, e enquanto era esse tipo de trabalho, que é um trabalho mais esporádico, não era muito rígido, eles continuaram e só saíram disso quando os portugueses eles começaram a perceber que tinham que colonizar o Brasil e ter uma forma de trabalho um pouco mais sistemática. E aí, nesse momento, os indígenas eles resistem, eles fogem, eles matam, eles morrem, e são escravizados num primeiro momento, mas esse tipo de escravidão não deu certo. Foi quando os portugueses lembraram que na África, que eles já conheciam, existia um processo de escravização lá e de comércio de escravos que era bem pequeno, mas existia. Então eles começam a investir nesse comércio para ampliá-lo, inclusive, né, diante da sua demanda. Então o Brasil ele começa a receber escravos africanos a partir de 1532, mais ou menos, né? E a partir dali começa a história mesmo assim, do Brasil, essa história moderna do Brasil, enquanto uma colônia portuguesa. Então o que a gente precisa saber desse período? Primeiro, entender que esse período está altamente conectado com a acumulação primitiva de capitais. Então, como Marx diz em O Capital, foi a escravidão nas Américas foi uma alavanca importante para a consolidação do capital na Europa, inclusive para a Revolução Industrial Inglesa. Então é uma história que está, como eu falei no início, altamente conectada. Enfim, nós tivemos aí por volta de 350, 360 anos de escravidão no Brasil, mais ou menos isso, e essa é uma história muito dolorosa. Acontece que em determinado momento da nossa história, da história da escravidão moderna, os ingleses, ao consolidarem a sua revolução industrial, eles perceberam que era necessário, né, para a engrenagem do próprio sistema que estava surgindo, o sistema de metabolismo social do capital, como diz Mesaro, ou o capitalismo, como a gente está acostumado a falar,
Era necessário uma quantidade de mão de obra muito grande e era necessário um mercado consumidor cada vez mais amplo para que as mercadorias que estavam sendo produzidas se realizassem e também para que a força de trabalho, que é o principal elemento de lucro daquela nova classe que estava chegando ao poder, que era a burguesia, se efetivasse. Era necessário baixar o valor da força de trabalho, e baixar o valor da força de trabalho era necessário uma quantidade de força de trabalho disponível cada vez maior. Enfim, a Inglaterra começa a fazer um processo muito grande de tentativa de acabar com a escravidão, com o tráfico de escravos. Então ela empenha a sua marinha, né, a principal marinha naval de guerra daquele momento histórico. Ela começa, né, no final do século XVIII, já no início do século XIX, a fazer uma intervenção muito mais forte no sentido de acabar com o tráfico de escravos e iniciar a história do trabalho assalariado de fato. E isso gerou uma série de constrangimentos entre poderosos, mandatários, governantes, intelectuais, né, que tinham negócios com a escravidão, muitos negócios com a escravidão. E aí começa-se uma história que é a história de construir uma ideia de raça, e a partir dessa ideia de raça você justificar a necessidade de uma continuidade da escravidão. Então, a partir dessa história de raças, eu não vou entrar em pormenores, a gente pode fazer isso nas perguntas e nas respostas. Nessa história da teoria das raças, o que acontece é o seguinte, que a partir daí começa não apenas uma disputa, né, no interior daquele capitalismo que está se consolidando, mas também uma inferiorização de tudo aquilo que não fosse europeu, branco, né, e em última instância, tudo aquilo que não fosse ariano. Então começa a se ter uma ideia de que existe uma raça, primeiro, que a humanidade é dividida em raças, segundo, que existe uma raça que é superior a todas as outras, que é aquela que está à frente desse sistema social, político, econômicos que está se formando, se consolidando. Então o que acontece é que surge a partir dali o racismo. E essas teorias que estão surgindo no campo de uma ciência, uma pseudociência, ela começa a ter ressonância também em território brasileiro. Então aqui no Brasil, o que acontece é que alguns intelectuais, eles começam a pensar o Brasil, sobretudo depois da independência do Brasil, em 22, eles começam a pensar o Brasil, os problemas do Brasil, dizendo o seguinte, que o problema do Brasil era a miscigenação. Então, nesse processo, o que acontece são dois elementos. Primeiro, uma tentativa de expulsar os africanos do Brasil. Então o Brasil teve uma iniciativa inicial, comandada pelo seu governo, de expulsar os africanos, colocar os africanos que estavam livres da escravidão em navios e começar a mandá-los para a África. Mas isso era um processo que economicamente era um processo inviável. Então logo se percebeu isso e aí começou-se a colocar em prática uma outra ideia, que é a ideia de trazer imigrantes para substituir paulatinamente aquela quantidade imensa de trabalhadores escravizados africanos negros que agora, pela nova teoria racial, são inferiores e estavam colocando o Brasil em um patamar de inferioridade. As abolições de escravatura vão acontecendo por todo o continente. O Brasil é o último país do continente americano a abolir a escravidão, né? Isso é um dado que é muito importante para a gente entender também o atraso das elites brasileiras. Uma elite que se constituiu enquanto burguesia sem fazer nenhum tipo de revolução, como aconteceu em vários países da América Latina e na Europa. Então aqui não temos uma revolução, que temos um pacto das antigas elites escravistas com as novas elites europeias, né, sobretudo a elite burguesa inglesa, e aí um conchavo onde se faz uma mudança que não muda-se exatamente nada. Mas o Brasil, enfim, fez a sua abolição, aboliu a escravidão. Nesse processo há todo um histórico de luta, sobretudo dos movimentos de escravos, né? Os quilombos são prova disso, a resistência cultural do candomblé, da capoeira e de tantas outras elementos, traços culturais africanos e afro-brasileiros são muito importantes nesse processo, mas acontece a abolição. Com a abolição,
você tem a mudança, né? Agora se estabelece o trabalho assalariado, e esse trabalho assalariado ele vai ser ocupado, em sua grande maioria, por imigrantes europeus. E nesse momento o café estava em alta, né? O plantio de café era o principal elemento econômico do Brasil, mas um pouco tempo depois, né, ainda na Primeira República, isso vai virando até que a gente comece a ter um parque industrial, né, interessante, e que começa a empregar uma série de trabalhadores, e que, digo mais uma vez, trabalhadores imigrantes e não aqueles trabalhadores que estavam sendo utilizados na época da escravidão, ou seja, a população ex-escrava, né, a população de trabalhadores ex-escravizados, eles foram simplesmente deixados à margem dessa nova situação. E isso porque está se constituindo uma ideologia, que é a ideologia do racismo brasileiro. E a ideologia do racismo brasileiro, se no primeiro momento ela teve esse ímpeto de enviar os africanos embora, no segundo momento ela vai apostar no elemento da miscigenação. A miscigenação que já tinha sido duramente criticada, né, inclusive dizendo que os grupos miscigenados eles são grupos inferiores, mais inferiores ainda do que os grupos racialmente, né, que raça não existe, mas racialmente puros, né, como se existisse uma humanidade dividida em raça e que essas raças fossem puras em algum momento. Isso não existe. A própria genética já provou que não existe raça entre os seres humanos, e a gente sabe que desde o primeiro momento do contato entre povos diferenciados, que a pureza racial também não existe. Mas surgiu uma ideologia, e essa ideologia começou a ver na miscigenação agora um elemento importante. Então eles começaram a apostar na miscigenação. Nina Rodrigues, ele chega a dizer, inclusive, que num espaço de 80 anos, o Brasil seria um Brasil embranquecido, né? Porque no casamento interracial tende-se, na ideia dele, a sobressair-se a raça superior. E a raça superior porque eles tinham uma ideia ainda de um darwinismo social, que era uma distorção da teoria de Darwin para dizer que a raça que é superior é uma raça que sobressai, que se adapta melhor, e que no casamento interracial a raça superior seria a que prevaleceria. E isso não aconteceu, isso é uma translocada loucura, né? A gente sabe disso, mas foi o ponto de partida do racismo brasileiro, que a partir daí recebeu um caráter sutil, que foi se consolidar quando surge a teoria da democracia racial por Gilberto Freire, né? Encomendada por Getúlio Vargas para criar um consenso nacional, uma ideia, né, de identidade nacional, e surge essa teoria que vai dizer o seguinte: no Brasil, diferente dos Estados Unidos, que estava tendo um processo de segregação muito forte contra a população afro-americana, e na África do Sul, contra a população negra, você tem também um processo de apartheid que é muito pesado, e o Gilberto Freire ele vai dizer que não, no Brasil não existe isso, porque aqui no Brasil a gente gozava de uma democracia racial, sempre gozou de uma democracia racial. Aí eu queria destacar, já no finalzinho da minha fala, que uma série de movimentos se estabeleceram em torno disso, né? A Imprensa Negra Brasileira, o Partido Negro Brasileiro, a Frente Negra Brasileira, que é um partido dos negros no Brasil, o Teatro Experimental do Negro, o movimento cultural afro-brasileiro, desde os movimentos musicais da Bahia até o movimento hip-hop que está surgindo em São Paulo, Rio de Janeiro e em Brasília, de certa forma. Todos esses movimentos eles vieram ao longo do século XX denunciando o racismo que lá fora as pessoas viam com o Brasil como uma democracia racial. E esses movimentos denunciavam internamente o racismo, mostrando que havia uma desigualdade muito grande, que a desigualdade brasileira não era apenas uma desigualdade econômica, mas também uma desigualdade racial. E dentro do campo educacional, esse processo de resistência ele foi muito grande. O elemento mais avançado, digamos assim, né, desse processo de resistência na educação, talvez tenha sido todas as pesquisas que aproximaram o Brasil da África,
né, de fazer a gente voltar o nosso olhar para a África, entender o que é o continente africano, entender a diversidade do continente africano, para que a gente pudesse se entender também como brasileiros, né, porque a África também faz parte da nossa história, assim como os próprios indígenas que estavam aqui no território brasileiro, e assim também como os europeus que vieram e os asiáticos que vieram. Então a nossa história é composta por tudo isso. Então, esse primeiro processo inicial, feito por dentro das universidades, e o segundo processo que vai dar nessa política que a gente tem, que são as políticas de ações afirmativas e a política de cotas. Eu queria destacar também a Lei 10.639, 11.645 e a Lei de Cotas, né, que foram importantes nesse processo. E dizer o seguinte, que dentro dessa luta de resistência necessária, inclusive, que foi travada contra o racismo no Brasil, a gente pode perceber que toda essa luta ela foi feita de um ponto de vista de integração. Nunca tivemos uma luta, mesmo na história dos quilombos, a gente não teve uma luta que foi vamos nos separar e criar o nosso próprio sistema, ou vamos destruir aquele outro sistema e criar um nosso sistema paralelo. Isso nunca aconteceu. Então, sempre essa luta, uma luta, digo de novo, necessária, ela foi uma luta de integração. Então, a população negra brasileira, digamos assim, ela sempre tentou se integrar aos processos de cidadania. E a denúncia partia justamente disso, de dizer, olha, a escravidão foi abolida, mas a população negra ela está sendo colocada à margem, está sendo violentada, e se a escravidão acabou, a violência da escravidão ela continua viva mesmo com toda essa democracia que é propalada pelos governantes e pelas elites nacionais. Então, mesmo com tudo isso, a população negra continuava sendo marginalizada, jogada em favelas e em presídios, sendo assassinadas sumariamente, sem nenhum tipo de julgamento. Então, todos esses processos de violência, sexualização dos corpos negros, né, e uma série de elementos até de padronização daquilo que é o bom e o belo, e que não incluía a população negra, para que essas pessoas negras elas tivessem que se violentar para se adequar. Isso aconteceu, e todos os movimentos, quase todos, quase a totalidade dos movimentos de resistência, eles diziam o mesmo. Nós temos que vencer essa lógica e nos inserir no sistema, mostrando o nosso valor. Por isso que nós temos na história do movimento de resistência antirracista no Brasil uma demonstração do que é belo na África, do que é belo no Brasil e do que é belo, né, entre os africanos da diáspora, espalhados por essa diáspora. Isso é interessante porque no meu entendimento, e eu vou ser breve por conta do tempo, aí eu tenho que encerrar, do meu entendimento, a luta, sobretudo essa luta educacional, de mudança de perspectiva, de introjetar uma história e cultura africana na sala de aula que sempre foi silenciada, isso tudo é muito importante, né, para que você tenha uma democracia que seja mais saudável. No entanto, dentro da perspectiva de análise que eu faço, a democracia mais saudável que seja, continua sendo uma democracia. E o que é que isso significa? Significa que ainda continua sendo um sistema muito excludente, um sistema altamente desigual, porque a base da democracia é a desigualdade. Se a cidadania ela nos iguala, nos equipara, ela nos equipara apenas de um ponto de vista formalista. Não nos equipara do ponto de vista material da realidade. Então a desigualdade continua, e toda a luta que é dentro dessa perspectiva democrática, de fortalecimento da democracia, é uma luta que corrobora com o sistema dominante, corrobora com a ideologia, em última instância, com a ideologia da burguesia, né? que a gente sabe que existe uma burguesia que ela é altamente conservadora, retrógrada, né, reacionária inclusive, e tem uma burguesia que tem um discurso mais progressista. E essa burguesia que tem um discurso mais progressista, ela acaba incorporando toda essa pauta de inclusão social da população afro-brasileira, né, e em certa medida também da população indígena. Então o que eu estou tentando destacar é que nós, enquanto negros e negras, nesse país altamente desigual, a gente se acostumou com uma luta que é uma luta de, digamos assim, tentar
humanizar o capitalismo. E humanizar o capitalismo, para mim, é humanizar, é como se a gente se deparasse com o demônio, né? Se é que ele existe, eu não acredito que ele exista, mas tem gente que acredita. Então é como se você se deparasse com o demônio e tentasse transformar o demônio novamente num anjo. Isso é uma coisa que é totalmente impossível, da mesma forma que é impossível humanizar o capitalismo, porque a essência do capitalismo é a desigualdade, a essência do capitalismo é justamente a desumanização das pessoas, a desumanidade, né? É descartar as individualidades, então não tem como. Então, nesse sentido, eu sempre gosto de dizer isso, inclusive em momentos como esse, né? Momentos do Novembro Negro, onde as pessoas agora começam a aparecer nas redes sociais para dizer que são antirracistas, etc., né? Um discurso que muitas vezes é falacioso, começam a se importar e muita gente começa a falar, porque consciência negra, consciência humana e tal. E isso, muito disso é demagogia, é hipocrisia, né? E acontece basicamente no novembro. Eu acredito que nós temos que lutar contra o racismo todos os dias, mas a nossa luta antirracista ela deve ir para além do capitalismo, porque eu queria lembrar, para finalizar, uma fala de um militante negro afro-americano chamado Malcolm X, em que ele toca na raiz do problema, a meu ver, quando ele diz que a luta antirracista ela tem que ser uma luta anticapitalista, porque o racismo ele é fruto do capitalismo. E aí, como eu falei no início, a história da escravidão ela está integrada à história do capitalismo. Sem escravidão moderna não existiria, pelo menos da forma como a gente conhece, o capitalismo. Então, o capitalismo ele se apropriou do racismo para segregar o movimento dos trabalhadores, para segregar as populações periféricas, pobres, aquelas populações que sofrem mais incisivamente com a desigualdade do sistema, que é uma desigualdade muito mais ampla e profunda. Então, nesse sentido, eu queria terminar minha fala. Tem uma série de conexões que eu tive que pular por conta do tempo, mas eu espero que eu tenha deixado claro qual é a minha posição e dizer para vocês o seguinte, que que esse seja o momento da gente fazer uma reflexão sobre quais são as nossas estratégias de luta e a nossa luta, ela fortalece quem? Fortalece as populações que são racializadas, que são oprimidas, que são violentadas, que são expropriadas, ou elas fortalecem a própria burguesia, as próprias elites nacionais que nos oprimem o tempo todo. Então a gente deve refletir em relação a isso. E queria dizer para vocês também, para terminar, que eu estou aqui aberto a ouvir e a responder o que for possível a mim responder, e dizer que não é que eu sou contra, né, toda essa política que muitas pessoas veem como avanço. Não é que eu sou contra, por exemplo, uma pessoa que é negra se inscrever num vestibular por cotas. A questão não é essa, até porque também eu não vou dizer para um trabalhador que ele não aceite o salário dele no final do mês, né, porque faz parte do sistema capitalista, etc. É um engodo do patrão, para não dizer que nós somos escravos mais, etc. Isso tudo é real e é verdade. No entanto, a gente tem que sobreviver. A minha questão é que esses elementos não podem ser uma bandeira de luta para que a gente possa avançar. É uma bandeira de luta pontual, uma bandeira de luta pontual que a gente tem que extrapolar se a gente quer de fato vencer o racismo. Se a gente quer de fato vencer o racismo, a gente tem que pensar em estratégias reais para a destruição do sistema capitalista, que é um sistema altamente desigual e autoritário e que nos oprime, nos enclausura, que não dá margem para que a gente se desenvolva enquanto humanidade. Pior, está na sua fase de crise estrutural e tem destruído a humanidade como um todo. Muito obrigado. Para compor a mesa, a gente também vai ter a presença da professora doutora Nelma Barbosa. A professora Nelma é professora do Instituto Federal Baiano, é doutora em estudos étnicos e africanos, artista plástica do Campus Valença, né? Coordena o curso de especialização Lato Sensu em Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-Brasileira e Educação, o REAFRO.
É coordenadora da Rede de Núcleos e Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFE Baiano, que é composta por 14 NEABIs. Tem ampla e reconhecida experiência em programas de formação continuada de educadores para implementação das leis 10.639/03 e 11.645/08 nas escolas públicas da Bahia. A professora Nelma atua no ensino, na pesquisa e na extensão dentro dos temas artes visuais afro-brasileiras, ensino de artes, cultura e identidade afro-brasileiras, currículo, educação para as relações étnico-raciais e formação de professores. Oi, gente, eu sou Nelma Barbosa, sou professora no IFE Baiano Campus Valença, e é uma honra muito grande conversar um pouco com vocês hoje sobre esse tema que me é tão importante, tão caro, assim como acredito que a todos os demais que estão acompanhando essa conversa, e principalmente para os integrantes do NEAB, em especial o NEAB Itaberaba, meus mais sinceros agradecimentos por essa ponte, por essa partilha, e eu espero sinceramente que a gente possa aprender muito hoje. Estou aqui do outro lado do estado, estou aqui em Valença, e sei que vai ser uma conversa muito legal para a gente hoje. Vocês tocaram e trouxeram alguns pontos que eu fiquei, assim, como professora do IFE, bastante tentada a conversar, né? Então, a ideia é a gente conversar. Como eu sou professora, e todo professor é meio doido, precisa organizar a cabeça. Então, resolvi fazer aqui uma pequena apresentação, né, gente? Porque agora eu estou aprendendo, né? Estou aprendendo a mexer com essas coisas. Eu vou tentar aqui compartilhar com vocês uma tela que eu estou organizando com as minhas ideias principais, para eu não me perder. Na verdade, eu vou me perder, claro. Mas antes disso, eu queria me encontrar um pouquinho para vocês acharem que eu sou uma pessoa organizada. Não sou. Mas tudo bem, vamos lá. É uma honra muito grande a gente estar hoje conversando sobre a importância política e epistêmica dos NEABs, ou NEABis, depende de como você preferir. Eu prefiro chamar NEAB. No combate ao racismo, gente, é muito importante que a gente comece a pensar a partir da contextualização da educação. O que tem sido a educação no Brasil? É muito importante que a gente se lembre que a escola, ela tem sido o espaço de transmissão de uma cultura, de uma identidade, ou seja, de um jeito de pensar, de um jeito de falar, até mesmo de um jeito de sentir, de se posicionar, que vai de encontro com o projeto de um grupo dominante. Então, as línguas faladas, ou a língua falada nesse lugar, nesse país, os valores, né, a sua cartografia, os seus limites, como esse cidadão deve se comportar ou deve socializar, isso tudo é ensinado, é transmitido dentro de uma instituição que já é mais do que centenária, que é a escola. A instituição escola, ela vem justamente para fazer com que o povo reconheça quem é o seu líder, o povo reconheça a quem ele pertence, ou a quem ele serve, ou quem ele é. Então, a escola contemporânea, ela vai refletir muitos dos aspectos e dos anseios das sociedades atuais, né? A gente precisa também considerar que no Brasil, ou em outros países que passaram por processos coloniais, o modelo de educação ou de preparação e de organização da sociedade, ele vai passar essencialmente por uma hierarquização que vai estruturar cada elemento desse país, dessa sociedade. Nesses lugares, a gente vai ter um padrão nessas relações, que é o poder baseado a partir da ideia de raça. Esse padrão de poder, ele vai sobretudo a partir do século XVI, XV, XVI, com os descobrimentos no mundo, né? Com os grandes conquistadores, tudo entre aspas, porque, enfim, por causa de todas as questões que a gente já discutiu e vai discutir ainda, mas esses lugares, eles vão ser eivados, eles vão ser transformados e reorganizados a partir de uma lógica de pensamento, que é a lógica de pensamento de quem domina, ou dominava na época, que eram os oriundos, né, dos países europeus, das grandes metrópoles europeias.
Então, eles vão chegar e vão instalar essas relações e essas organizações estruturais nessas sociedades, como a sociedade brasileira. E a gente tem que lembrar que, naquele contexto, quem sustentava essas sociedades metropolitanas, né, todo o processo de empreendimentos e de empresas coloniais, era o trabalho escravo, tanto dos nativos, indígenas, ameríndios, quanto de africanos, né? Com o passar do tempo, a gente vai ver que essas sociedades, como o Brasil e outros países, né, eles vão também ter uma estrutura de Estado, de pensar numa nação, numa identidade, e pensa, assim, numa estrutura de educação, um sistema de educação, como transmissor, né, como um grande divulgador de uma referência de educação, de conhecimento. Que referência é essa que a gente está falando? A gente está falando da ideia de que na educação os conhecimentos, né, serão transmitidos, que serão transmitidos nos espaços de educação, serão os conhecimentos válidos no mundo inteiro. Serão conhecimentos universais, únicos, né? Então, a escola não cabe conhecimentos localizados, muito pequenos, né? Do interior. Vai ser aquele conhecimento que vai ser válido em toda parte do planeta, né? Mas não é bem assim. Mas essa é a ideia que venderam. Que esse conhecimento, que é o tal do conhecimento científico, e esse conhecimento científico das escolas, ele tem uma referência, mas ele chega dizendo que ele é completamente neutro. Imagina, ele vale em qualquer lugar do mundo. O que você aprende aqui, você se vira em qualquer parte do planeta. Então, é um tipo de conhecimento neutro, super neutro. Ele não vai se apegar a localidades, a questões de disputas ideológicas, a disputas de poder. Ele não está nem aí se é na Europa ou se não é na Europa. Ele não está nem aí se você é indígena, se você é venezuelano, se você é brasileiro. Não tem, porque ele também não tem religião. Mentira pura. O que acontece é justamente o contrário. A educação que a gente tem, a estrutura de educação que a gente tem hoje, e que foi construída nesse processo todo de colonização, de colonial mesmo, essa estrutura de pensamento, ela nega completamente a capacidade intelectual de quaisquer outros grupos que não sejam os grupos brancos, os grupos euro-referenciados. Exatamente. É mais ou menos assim, é como se só quem pudesse produzir conhecimento fossem aquelas pessoas que têm origem europeia. E aí a gente vai ter uma coisa bem prática. Se você pegar um livro seu de ciência, de história, de matemática, qualquer outro livro, vai estar lá dizendo, olha, fulaninho, Beltraninho, nasceu na Europa, não sei o que. Você não vai encontrar nenhum autor negro, autoras negras, indígenas. Você só vai encontrar referenciais brancos, euro-referenciados. Então, a escola, ela constrói uma ideia, uma mentalidade, aliás, ela não constrói, ela reproduz na sociedade uma mentalidade de que só quem produz conhecimento é aquela população de origem branca, aquela população branca, e de que tem uma referência nas culturas europeias, né? Isso a gente vai chamar de racismo epistêmico, porque a ideia é uma ideia de que existe superioridade, né, hierarquias, né, um mais alto, outro mais baixo, entre aqueles que produzem conhecimento, entre aqueles que têm capacidade, todos têm capacidade, mas na capacidade intelectual do europeu ou do branco estaria depositado a maior intensidade. Aos outros, bom, os outros nem são gente, né? Os outros não produzem conhecimento dentro dessa ideia. Então, a gente tem nos espaços de educação, seja na universidade, nas escolas, qualquer espaço formal, a gente vai ter essa ideia cristalizada. Ele é tão transparente, aliás, ele é tão forte, esse tipo de racismo, que é um racismo que passa a vida toda e você não se dá conta. Então, se você pegar qualquer profissional aí, profissional da área de artes, um profissional da área da engenharia, qualquer profissional da área da agronomia, ou qualquer área de conhecimento que seja, e você pergunta para eles quais são os conhecimentos que as populações africanas e descendentes no Brasil, ou indígenas, ameríndias, trouxeram para a civilização. Ele não vai saber. E se você perguntar para ele
qual é o papel e como é que tem sido o desenvolvimento de pessoas negras e indígenas dentro desses espaços de pesquisa, de estudo, de ensino, de transmissão de coisas novas, ele também não vai saber, porque nós não somos formados para conhecer o lugar, para conhecer as diversas potencialidades de lugar, ou a nossa própria história. Nós somos formados, infelizmente, apenas para reconhecer uma única referência como sendo válida, que é a referência branca e europeia. O que acontece? A gente aprende a não dialogar com o que a gente tem e aprende a não produzir conhecimentos novos, mais adequados à nossa realidade. Então, por exemplo, certamente na sua família você tem conhecimentos que vêm passados de geração a geração, por exemplo, como os chás, né? A sua avó certamente te ensinou, passou algum chazinho com uma doracinha do assado, com plantas da sua região, que ela conhece porque são boas para tal mal-estar, para doença assim, assim, ela tem esse conhecimento. E quando você chega no espaço como a universidade, ou até mesmo na escola, e diz, eu tomei chá de tal coisa e passou a minha dor de barriga. As pessoas vão dizer para você, mentira, você tem que comprar um medicamento X, porque ele foi testado no laboratório, não sei das quantas, da Europa, da França, de não sei das quantas, que o cientista fulano de tal, geralmente é homem, né? Branco, euroreferenciado, não, isso aí é mato, e mato não presta. Quando, na verdade, a gente tem uma gama de conhecimentos incrustados e lá escondidos, negados. É só um exemplo de como a gente não dialoga com os conhecimentos locais. Então, isso vai também, esse tipo de racismo, ele vai entranhando no nosso pensamento e a gente acaba um dia, a gente nem se dá conta. As pessoas não se dão conta, mas ele está em todo canto. Toda produção literária, toda produção científica, escolar, está tudo lá. E aí, gente, eu vou te chamar a atenção para uma outra consequência desse tipo de racismo, que é o racismo institucional, que as diferenças que vão ser organizadas nos espaços institucionais, como o espaço da escola, o hospital e outras empresas, um instituto federal, por exemplo, que vão estar selecionando, né, o atendimento ou dando um atendimento inferior de acordo com a cor da pele daquelas pessoas, né? A gente pode ver aí o SUS, né? Não que o SUS seja ruim, pelo contrário, o SUS é excelente, mas quando a gente vê o atendimento nos postos de saúde de bairros de periferia, de maioria negra, e o atendimento em bairros onde a população de maioria branca mora, a gente vai ver diferenças, sim. Né? Então, isso é só um exemplo de racismo institucional. Por exemplo, quando uma instituição se recusa a cumprir o que determina certas leis, né, dentro da instituição que favorece as populações indígenas ou as populações descendentes de africanos. Mas, enfim, é só para a gente se introduzir na temática, já que a gente está aqui nesse diálogo e, na verdade, eu adoro falar, né? Eu estou toda empolgada. Vamos passar para outro ponto aqui com vocês. Gente, o fato é o seguinte. No século XVI, com aquela história toda que eu falei, de que precisava do empreendimento colonial, né? O que era aquilo? Explorar, ganhar, ficar rico, tomar conta do mundo todo, pá, não sei o quê. Precisava de alguém que trabalhasse, mas alguém que seria qualquer pessoa? Não. Aí, para aquele projeto, as pessoas mais adequadas eram as pessoas que detinham maior conhecimento técnico e científico na época. Imagine só que naquele momento, quem detinha esse tipo de conhecimento eram as sociedades africanas. E que tipo de conhecimento era esse? Eram conhecimentos importantíssimos para aquela época, importantíssimos para quem tinha o desejo de iniciar e de explorar o trabalho. Eram conhecimentos imprescindíveis, né? Como, por exemplo, técnicas de construção, né? As tinturas, os fixadores no campo da química, técnicas de ourivesaria, né, que eu trabalho com ouro, metalurgia, mineração, olaria, Gente, naquele tempo não tinha fábricas, né, como a gente tem hoje, mas tinha de outros tipos, mas precisava de gente que dominasse técnicas, por exemplo, como a do couro. Hoje a gente tem o plástico, naquela época você não tinha plástico, né? Quem é que dominava todo o circuito do couro, né? Como usar o couro da melhor maneira? Africanos. Né? E para onde eles vieram? Para cá. Né? Tinham que vir para cá. Por isso que eles
foram trazidos, né? E aí você vai ver, tecelagem, como é que você ia vestir, né? Várias técnicas de tecelagem, de tingimento, enfim, eu vou mostrar outras aqui para vocês verem. Tudo isso, então, fazia do africano o sujeito mais importante naquele processo, naquele projeto de colonização. Por exemplo, vamos trocar de novo aqui, chama aqui as culturas agrícolas, né? Quando a gente estuda lá na história do Brasil, tá lá. O ciclo do ouro, o ciclo do café, né? O ciclo da mineração, o ciclo disso. Gente, se não tivessem os conhecimentos dos africanos na agricultura, por exemplo, na agricultura de cana-de-açúcar, de café, que eram muito complexas, isso não teria se mantido, nem se desenvolvido no país. Então, assim, a mineração, quando a gente estuda lá Ouro Preto, aquela cidade, quem desenvolveu toda a engenharia toda do lugar, gente? Eram os africanos e seus descendentes, porque eles tinham esse conhecimento. Técnicas de pescaria, embarcações, eram africanos, por isso que eles eram importantes aqui escravizados, né? Então, eles também vão trazer vários outros conhecimentos no campo da agricultura. E a agricultura é fundamental porque é alimento, né? Sem alimento, ninguém vive. Então, assim, algodão, milho, inhame, dendê, que até hoje a gente tem, né? Foram essenciais. Então, eram conhecimentos muito, muito compartilhados, né? E muito dominados no continente africano, que eram essenciais para a sobrevivência aqui. Sem contar, gente, claro, né? Os saberes da medicina, né? Da arquitetura, da engenharia, da matemática, etc, etc, etc. Eu acho que quem está no interior já deve ter visto, ou morado, ou mora, ou vive em casas de adobo, que é um tipo de tijolo, e é uma tecnologia super elogiada atualmente, tem vários estudos aí demonstrando a força e a resistência dos tijolos de adobo, mas é uma tecnologia africana. A gente tem também vários fármacos, vários remédios, ligas de argamassas, né, para construção, técnicas, enfim. Eles não era uma tábula rasa, né? Eles eram pessoas que vinham de civilizações milenares, com conhecimentos milenares, e que aqui esses conhecimentos foram utilizados para construir um país que a gente chama de Brasil. Beleza, até aí legal que eles eram legais, né? Mas eles não foram reconhecidos e não são reconhecidos como importantes para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia ou do bem-estar no mundo. Por quê? O que aconteceu? Foi criado toda uma estrutura mental nesse país e nos outros também, para que se esquecesse dessas contribuições africanas para o mundo, para que a gente nunca mais lembrasse. Lembra que eu falei que a escola, ela repetia os valores do grupo dominante? Então, o grupo dominante não quer que essas lembranças sejam evidenciadas, né? Então, a gente vai ter um apagamento completo dessas contribuições nas escolas, nas universidades que vai se desenvolver aqui no Brasil. Então, gente, mas isso não significa que a população negra, né, os africanos, seus descendentes, os negro-mestiços, ou até mesmo os indígenas, não tenha se rebelado ou criado estratégias de reivindicação para que a educação atendesse a todos, porque a gente precisa reconhecer que a educação é fundamental no mundo contemporâneo. E aí a gente vai ter vários movimentos, se você observar, fizer um estudo aí, você vai ver vários movimentos ao longo da história do Brasil, reivindicando uma educação, e educação para todos, uma educação que valorize essas referências, mas a gente vai ter, lá pelos anos de 1870, com a lei do ventre livre, e depois com a abolição da escravatura, no pós-abolição, algumas sociedades elas vão estar bastante preocupadas com a formação desses meninos negros livres. Porque as mães que tinham seus filhos livres e mesmo escravizadas, elas pensavam, poxa, a única solução para o meu filho é ele ser educado para ele conseguir um trabalho. As mães de hoje também, né, gente? Imagina 160 anos atrás. Então, elas tinham essa atenção especial, essa preocupação, e várias sociedades de trabalhadores livres começaram a organizar iniciativas, né, como cursos de alfabetização,
cursos de formação técnica, e infelizmente essas não eram instituições públicas, né? Não foram iniciativas públicas, foram iniciativas de nós por nós, dos nossos antepassados, né? Eles começaram e aí faziam os cursos, por exemplo, tem uma sociedade de artistas, que eles eram os artesãos, né? De carpinteiros, aí dava curso para os meninos, né? Inventava os meninos, em vários lugares do Brasil, aí no interior afora. Até hoje a gente tem um pouco disso, né? Quando a gente vê hoje os aprendizes, né? Na marcenaria, na carpintaria, na serralheria. Eu conheço um monte de menino que os pais colocam nesses lugares para ver se aprendem. Imagina 160 anos atrás, né? E não tinha Instituto Federal, né? Também. Mas assim, eu tenho uma foto para vocês aqui. Essa foto, se vocês observarem, vocês vão notar que dois meninos adolescentes que estão fazendo um curso numa prancheta de arquitetura. Olha só, no final do século XIX, a preocupação com essa população livre era tão grande que algumas instituições públicas, como por exemplo na Bahia, a Escola de Belas Artes, que estava querendo se manter, para ganhar algum tipo de recurso, dizia para o governo que ia dar esses cursos para alguns meninos órfãos, alguns meninos pretos pobres. Então, eu só queria trazer essa imagem para vocês verem que também houve, no final do século, essa incorporação de estudantes negros dentro de escolas, de cursos técnicos para trabalhadores, né? Instituições que hoje são centenárias, né? Então, foi uma grande preocupação, não preocupação do governo, mas a preocupação de setores sociais, os menos prestigiados, que conseguiram, e alguns setores que se aproveitaram daquelas brechas, como, por exemplo, as academias, né, aqui no caso de Salvador, mas, pelo menos, eles ofereciam esse tipo de formação para esses grupos. Mas, não é só isso, tem mais coisa, né? A gente vai ter também outro momento super, hiper, mega importante para a gente pensar nas lutas do negro pela educação, que é a fundação do Movimento Negro Unificado, em 1978, e o centenário da abolição da escravatura, em 1988. Esses dois momentos, eles conseguiram movimentar todas as estruturas dos movimentos negros no Brasil, e dos agentes de cultura, enfim, e movimentar, além de promovendo uma reflexão em torno não só da identidade do negro, mas também da educação, porque eram tantos anos de abolição e as condições de cidadania eram zero, né? A população negra continuava excluída dos seus direitos básicos. Então, esses dois momentos são muito importantes para a gente pensar na educação. E as lutas essas lutas, somadas às outras anteriores, vão resultar, em 2003, na promulgação da Lei Federal 10.639. Rapaz, essa lei realmente é um divisor de águas na história da educação do Brasil. Veja só, a Lei 10.639, ela exige que as escolas do Brasil passem, todas as escolas, todas, da educação infantil até o doutorado lá, que a gente fale do ensino, da história da África, da cultura afro-brasileira, em todos os níveis, E aí, em 2008, ela foi reformada e virou a Lei 11.645 de 2008, que amplia. Ela obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira, da história e cultura dos povos ameríndios em todas as escolas. Isso é uma grande mudança na história da educação recente do Brasil. Essa lei, ela não vai criar uma disciplina nova, mas ela chama atenção para a necessidade de se debater a identidade nacional. E essa identidade nacional, dentro da escola, ela é o objeto, né, o assunto principal das aulas de artes, das aulas de literatura e das aulas de história. Então, por isso o documento chama atenção, fala, olha, principalmente nelas, mas nas outras também, viu? Mas nessas três tem que ter. Gente, e aí estamos aí. Aí os professores começaram. Gente, o que é que eu vou ensinar? Como é que eu vou ensinar? E tome-lhe o Ministério da Educação, na época, pressionado por esses movimentos sociais e também de uma estrutura de participação da sociedade e da sociedade dos movimentos sociais negros dentro do governo. É importante que a gente lembre disso, desses processos democráticos de discussão, de reflexão desses documentos.
que vão se chamar, por exemplo, além desse conjunto de leis, do parecer, de publicações e pesquisas, eles vão organizar, o Ministério da Educação vai organizar um negócio chamado Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino da História da África, da cultura afro-brasileira e das relações étnico-raciais. Por que entra as benditas das relações étnico-raciais aí? Muito simples. Por quê? Parte-se do princípio que a gente precisa se reeducar para se relacionar com as outras pessoas, independente de suas origens. E quando a gente fala de étnico, a gente está chamando a atenção para as questões de cultura, de matrizes culturais, matrizes de ancestralidade, de cultura, na verdade, né? De comportamentos e cosmovisões que nos são marcados no cotidiano como algo que vai trazer diferença, e essa diferença também se encarrega de tratamentos desiguais, preconceituosos, discriminatórios no cotidiano. E quando a gente fala dos raciais, a gente está falando não do conceito biológico, a gente está falando de uma ideia política, de uma construção de categoria que tem sido feita ao longo de séculos de lutas, mas de lutas por reconhecimento de humanidade, né? E não, a categoria racial aí entra como uma questão política, para lembrar as nossas situações em que a gente foi obrigado e tem sido obrigado a se pensar politicamente. Então, étnico-racial é todo esse grupo que se identifica aí nessas categorias no Brasil. Dentro desse documento do MEC, a gente vai ter várias e várias esferas. É legal porque ele te dá, assim, o que o governo federal vai fazer, o que o governo estadual vai fazer, o que o governo municipal vai fazer para implementar essas leis. E aí, o que a Secretaria de Educação faz, o que os institutos federais fazem, o que as universidades fazem, o que a educação infantil faz, o que a educação quilombola faz, o que a ProEja faz, a EJA, né? Educação de Jovens e Adultos faz. Então, assim, todos os níveis, etapas e modalidades da educação estão descritas dentro desse documento, também com elementos importantes para uma cultura antirracista dentro da escola. E um desses elementos é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e grupos correlatos. Que grupos são esses? Bom, até a promulgação dessa lei, a gente só tinha esses grupos organizados dessa forma, né? A maioria deles estava nas universidades, né? Eles conseguiam se organizar enquanto universidades, mas alguns movimentos sociais e culturais conseguiam também fazer núcleos semelhantes, né? Então, grupos correlatos. Então, na UFBA, aqui a gente tinha o CEAL, na UNEB já tinha o CEPAIA, e por aí vai, Brasil afora, tinha uns ou outros nas universidades, né? Que muito ligados a registro de grupos de pesquisa, muito restrito ainda àquele ambiente. Com essa ideia de expansão dos núcleos, esse documento vai dar a possibilidade de secretarias terem seus núcleos, dos institutos federais organizarem seus núcleos, enfim, ele dá uma diretriz política para que todo mundo comece, todos os setores da educação, olha que avanço, comece a repensar as relações étnico-raciais dentro de seu espaço. E aí, a gente precisa começar a pensar, qual é o papel do NEAB? O papel do NEAB é justamente esse, produzir estudos, pesquisas, formar pessoas e ainda ter uma intervenção social focada nos processos de educação, não unicamente. Então, basicamente, o NEAB vai fazer aquilo que a gente sempre quis que fizesse, né? Que é pesquisa, sistematizar as informações, é um espaço de você falar, de você aprender, de reorganizar seu conhecimento, o espaço, inclusive, de você propor, e dessa forma de proposição e ação, você vai mudando a estrutura da escola para uma estrutura mais plural, da escola, da universidade, do lugar que você estude, né? Então, o NEAB, ele tem essa força. Tanto o NEAB e os grupos correlatos, porque tem vários grupos que têm nomes diferentes, mas são no mesmo sentido. Então, o NEAB, ele vem para juntar as pessoas, para ter uma intervenção social a partir da educação antirracista, e é um lugar que a gente vai promover estudos, pesquisas e ações de formação. Que ações são essas? Cursos, eventos, conferências, enfim, a gente vai definir de acordo com a realidade de cada lugar. Os NEAB, ele tem a capacidade de dialogar
com a realidade local ou com as realidades locais de maneira muito direta, sem intervenções. Então, o foco dele é estar lá na base articulando todas essas pessoas e esses conhecimentos, porque esses conhecimentos precisam ser organizados, eles precisam ser embalados e divulgados para a comunidade. Não adianta eu saber das coisas e guardar só para mim. A gente precisa fazer um esforço para comunicar, para ensinar os nossos camaradas, né? Os nossos e as nossas companheiras. Então, o NEAB está nessa força, ele é o espaço que a gente tem para resistir, para se aquilombar, mas de uma outra maneira, dessa maneira mais, nesse momento, a gente consegue organizar, sistematizar os nossos estudos, e isso já é uma grande transformação dentro da educação. Trazer nossas dúvidas, transformar dúvidas em pesquisa, em investigação, em conhecimento, e transformar isso com a realidade local. E que isso seja útil para a nossa comunidade, para a comunidade, que a gente consiga fazer diálogos com os diferentes. O NEAB está aí para criar essas pontes e para organizar esses conhecimentos. É fácil? Não, não é fácil. É simples? Não. Mas quando foi simples e fácil para a gente? Nunca. Então, bora continuar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Como eu sou do IF baiano, é muito importante a gente falar da rede federal. Não sei se vocês que estão assistindo, se são todos da rede federal, eu espero que sim, porque eu estou conversando com o pessoal de Itaberaba e estou pensando neles. Eu sei que às vezes a gente se pega noutros, mas, enfim, o IF baiano, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, ele, assim como todas as escolas e universidades, não pode improvisar para aplicar as leis 10.639 ou a lei 11.645. Não tem como a gente improvisar. Não tem. Não é legal, não precisa improvisar. Nós devemos agora incluir planejamento e desenvolvimento de ações. Significa planejar, executar, avaliar, acompanhar, realizar as coisas de uma maneira mais institucionalizada. Ah, está engessando? Não, gente, está certo, é para a gente fazer. Era o que a gente sempre quis. Então, vamos fazer. E no IF baiano, eu vou dizer para vocês quem é o IF baiano, né? Nós somos um dos institutos, acho que é o único no Brasil, que é 100% agrário. Tem curso da área de agrárias em todas as unidades da gente. Todos os cursos, assim, a maioria dos cursos está na área de agrárias, de produção de alimentos, beneficiamento de alimentos. E nós estamos em mais de 19 territórios de identidade. Somos 14 campi, mas também tem educação à distância que acaba afetando e estando em mais de 19 territórios de identidade do estado da Bahia. Dos nossos professores, que são 860 professores, 49% se declara pardo e 29% se declara negro. Se a gente somar 49 mais 28, vai dar 78%, quase 80% de professores negros, se a gente for seguir o IBGE. De matrículas de estudantes, temos mais de 20 mil. Dessas mais de 20 mil, 13.366 está no ensino técnico, que é o ensino médio, o PROEJA, que é Educação de Jovens e Adultos, e também a modalidade subsequente. Então, desses 13 mil e poucos, 70% ingressou por reserva de vagas, cotas, para a escola pública e pertencimento racial. Desses 13 mil para lá, quase 12 mil se encontram em vulnerabilidade social, ou seja, precisa de algum tipo de apoio, de algum tipo de auxílio. Mas vejam bem, não se consegue auxiliar todo mundo, né? Então, o que o NEAB faz no lugar desse? O NEAB está aprendendo a existir, né? A gente está se organizando, crescendo, se fortalecendo, porque a gente, para poder existir, primeiro a gente teve algumas iniciativas, outras, mas institucionalmente a gente tem nossos documentos da instituição, né? O IF baiano, não sei se vocês sabem, mas ele atende o ensino médio e o superior, então nós temos a mesma obrigação de uma universidade e a mesma obrigação de uma escola básica. Então, é trabalho. Se a gente não se organiza, não consegue realizar nada. Então, a política de diversidade e inclusão é um documento que vai nortear as nossas ações no campo das diversidades dentro do Instituto. Nesse documento, a gente conseguiu prever, né, a existência
de núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, nos 14 campi, já somos 14 no IFE, 14 NEAB, nós somos uma rede, nós atuamos enquanto rede, a rede NEAB do IFE baiano, estamos presentes em 14 campi, né, inclusive em Itaberaba e em Valença, nós somos NEAB, e estamos também em todas as unidades. A única unidade que a gente não está ainda é na reitoria, por enquanto. Mas vejam só, também tem o GENI, que é o grupo Núcleo de Estudos em Gênero e Sexualidade, o NAPNI, que é para pessoas com necessidades especiais. Então, todos estão salvaguardados dentro dessa política, que é esse documento. Esse documento ele atua junto com um outro documento, que é super importante, que é a Política de Assistência Estudantil, que vai estar vinculada com a efetivação das políticas afirmativas a partir das políticas de permanência, de apoio, de acompanhamento, etc. Sem contar que a gente tem muitas ações dentro da pesquisa, muitas pesquisas, a gente tem o primeiro grupo de pesquisa, foi o NEAB do IFE Baiano, no IFE Baiano, nós temos muitos projetos de extensão com comunidades negras, com comunidades indígenas, inclusive eu já soube de um aí, em Itaberaba, há um tempo atrás, não lembro o nome, mas tinha um com população indígena aí. No ensino, vários projetos de ensino dentro dessas questões étnico-raciais. Então, nós estamos em vários espaços do IFE Baiano, estamos no PIBID, estamos no Conselho Superior, tem NEAB tudo quanto é buraco. A luta não é fácil, mas eu vou só lembrar algumas coisas que a gente já conseguiu aqui. A gente já consegue, por exemplo, estar dentro dos calendários dos campi, né, o calendário letivo de cada campi. Quase todos os campos já têm reservas de dias para ações do NEAB, especialmente em novembro, mas a nossa luta não é só em novembro, é o ano inteiro. Então, a gente está garantido lá nos projetos políticos pedagógicos do ensino médio, todos estão comprometidos. Estamos no processo aqui para tentar envolver todos, né? Mas já tem algumas licenciaturas envolvidas também com a efetivação das leis, 10.639 e 11.645. A gente já tem 2 especializações voltadas para professores que atuam na educação básica, que são especializações dentro da temática da cultura afro-brasileira e indígena, uma em Mangabeira, Governador Mangabeira, e outra aqui no campus de Valença. Já tivemos também um curso FIC, que é um curso de curta duração em cultura afro-brasileira no campus de Itapetinga. Esse ano nós conseguimos reafirmar o compromisso do IFE Baiano com a manutenção de vagas, né, de reservas de vagas na pós-graduação. Isso é muito importante, porque a gente tem programas de mestrado e vai montar também doutorado, e além das especializações. Conseguimos também colocar o PIBIC, que é um projeto de iniciação científica júnior, mas a gente conseguiu colocar na modalidade de ações afirmativas, que é para os estudantes, o estudante quilombola ou o estudante de comunidade tradicional. Montamos esse ano um grupo de trabalho para organizar a comissão de heteroidentificação nos processos seletivos do IFE Baiano, que é uma grande conquista, porque esse GT é formado basicamente por componentes dos NEAB, então é um GT que tem uma força política e uma força intelectual muito ligada à população negra da Bahia. A gente tem conseguido também se colocar nos editais internos, né, no campo das ciências humanas, em estudos étnicos e de gênero também. E estamos fechando aqui um curso de aperfeiçoamento profissional para os servidores do IFE Baiano, que é ligado na temática do antirracismo. Ele vai ser para todos os servidores do IFE Baiano. A gente está encampando aqui uma luta contra o racismo institucional. Então, assim, são só algumas das coisas que um instituto, no caso o NEAB da gente, pode fazer, né? E é o que a gente pode, e a gente tem tido o prazer e a luta para fazer, né? Eu espero, sinceramente, que eu acerte aqui a tela para gravar isso direitinho para vocês. E, enfim, são essas algumas contribuições que eu trouxe para a gente conversar nesse momento. Nós temos ainda muito mais coisas para conseguir, para conquistar. Nós somos uma rede muito grande, uma rede bastante diversa, que eu espero que esteja junta aí sempre. Enfim, estou aqui, gostaria de conversar mais com vocês. Enfim, são essas pequenas palavras para começar a nossa conversa sobre o Seminário de Educação no Combate ao Racismo aqui do campus Itaberaba. Gente, obrigada.
e até daqui a pouquíssimo eu vou me acertar aqui no mundo. Para compor a nossa mesa de hoje, a gente também vai ter a presença da professora mestra Janine Couto, que também é membro do NEAB IF Baiano. A professora Janine Couto é pedagoga do IF Baiano Campus Itapetinga, membro do NEAB Itapetinga. Tem graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual da Bahia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. Mestre em Educação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, integrante do GEDIM, Grupo de Pesquisa em Educação, Interculturalidade e Linguagem, do NUP, Grupo de Pesquisa em Educação Paulo Freire, e do GPDS, Grupo de Pesquisa em Educação, Linguagens, Anticolonialismo e Subjetividades. Olá pessoal, eu sou Janine Couto, pedagoga do IF Baiano Campus Itapetinga. Atualmente eu estou na vice-coordenação do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas do campus. E antes da gente continuar, eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de 1,59 m, eu tenho traços negroides bem definidos, eu tenho lábios grossos. Hoje eu estou usando um batom rosa pink, meu nariz é ligeiramente avantajado, eu tenho olhos negros, cabelo crespo, hoje está partido de lado e amarrado. Eu estou usando óculos, eu uso óculos, meus óculos estão daquele modelo estilo gatinha, com hastes douradas. Dourados também são meus brincos, que são do tipo argola. Eu estou usando uma blusa branca e ao fundo também eu estou diante de uma parede branca. E aí foi me pedido para que eu dialogasse um pouquinho a respeito da função, da atuação política, e epistemológica do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas. Todo mundo já sabe que o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, o DEAB, é um desdobramento da Lei 10.639, que mais tarde se tornou a 11.645. E aí, eu gosto muito de pensar a partir da perspectiva política e também epistemológica, e epistemológica já me lembrou um pouco do que traz Boaventura de Souza Santos a respeito do epistemicídio e de como é pensado esse epistemicídio, como é importante que núcleos como o NEAB façam essa desconstrução desse epistemicídio, e isso também está engajado e articulado, imbricado com questões políticas. O NEAB, ele pega o que está posto na lei de diretrizes e bases, na LDB, e diz assim: olha, foi dito para vocês que é importante que seja garantida a entrada, a permanência e o êxito dos estudantes. Mas é também importante pensar que existe nessa parcela de estudantes, nesse bojo maior de estudantes, uma parcela específica que historicamente vive um processo de negação histórico escolar, que são as estudantes e os estudantes negros, Diante disso, é preciso que políticas específicas sejam endereçadas a essa clientela. Não basta só, por favor, colocar esses alunos para dentro da escola. É preciso garantir a permanência desses estudantes e também, e consequentemente, o êxito desses estudantes. E aí o NEAB vai atuar justamente disso. O NEAB, eu gosto muito de estar, e a minha experiência com o NEAB me tornou ainda mais negra. Eu me sinto uma mulher muito mais negra a partir da minha relação com o núcleo, porque eu consegui pensar a partir do que ele nos demanda propositivamente. O NEAB, ele é propositivo, ele é consultivo, ele vai fazer, ele é político, ele é engajado, ele é de movimento, ele é articulado, e uma coisa especial que o NEAB tem do campo de vista político, ele observa os estudantes, mas ele observa também os servidores, professores e técnicos administrativos. Eles se engajam e se articulam num movimento de desconstruir uma lógica eurocêntrica.
E como é que acontece isso? Através de eventos propostos, através de articulação com a sociedade, através de atividades do ensino, da pesquisa, da extensão, atividades de ir a comunidades, de trazer a comunidade para dentro dos campi, articulação com os movimentos sociais, articulação com os agentes coletivos. E o DEAB, ele traz isso em sua política. Ele é político, ele é um movimento, ele é um levante, ele é a lógica, a centralização e a descentralização ao mesmo tempo de um movimento articulado que ressignifica os movimentos de luta de nossos irmãos e irmãs que ficaram aí na ancestralidade. Eu acho que é importante colocar isso, né? Que as resistências de outrora, uma vez que é preciso colocar que o movimento negro, né? E não só todos os tipos de movimento antirracista, eles são todos entrecortados, permeados e marcados pelo processo e pelo um com a resistência. E aí, no segundo momento, vem a questão da epistemologia, do conhecimento. E aí, novamente, eu falo de Boaventura Santos, porque ele traz o conceito, ele vai nos trazer o conceito de epistemicídio. E o que foi, Janine, esse epistemicídio? Esse epistemicídio, a partir da leitura de Boaventura Santos, ele vai dizer que foi uma tentativa, e eu digo sempre tentativa, porque tentaram, mas não conseguiram, e com certeza não conseguirão, anular, né, dar cabo dos nossos costumes, da nossa corporeidade, da nossa tradição, da nossa cultura, dos nossos saberes, dos nossos xamanismos, das nossas cosmologias. E aí eles tentaram articular esse movimento que Boaventura Santos vai dizer, olha, eles estiveram desde 1500 tentando nos alijar, tentando nos destruir, tentando nos colocar à margem. E promoveram um genocídio não só físico, mas também cultural. E o NEAB, ele vai fazer justamente um movimento contrário. Ele vai ressignificar a partir das suas articulações, a partir das suas proposições, a partir das suas elaborações, né, a partir da sua atuação, um outro movimento, um movimento contrário, que agora é chamado de epistemologias do Sul, né? As epistemologias do Norte estão centradas nesse movimento pseudo-colonial, que vai dizer pra gente, olha, vocês não valem, vocês não prestam, vocês não sabem, o que é bom é o moderno, o que é bom é o que vem da Europa, o que é o bom, sabe? E aí o NEAB vai dizer, a partir das suas articulações, olha, nós precisamos nos colocar, nós vamos nos colocar. Né? E vai fazendo uma série de construções e de amarrações extremamente articuladas, através de eventos, através de propostas de atividades, através de publicações de livros, como esse livro que foi produzido. Então, assim, o que é o NEAB nesse movimento político epistemológico? É um movimento contra-hegemônico, é um movimento de levante, é um movimento antirracista. E o grande ganho desse combate, dessa luta promovida pelo NEAB, através da sua proposição, através de sua consulta, através de suas deliberações, através de suas articulações, é que ele consegue trazer, e é importante colocar isso, a pessoa branca para esse movimento. Olha, é preciso que pessoas brancas entendam, e é por isso que existe a consciência negra, para que essa pessoa branca sinta também, entenda a lógica dessa consciência e desse novembro, desse pensamento negro, que é um movimento extremamente importante. E como é que ele faz isso? Interrogando as próprias vantagens, que são vantagens sociais iguais. Então, um dos grandes ganhos de se ter um núcleo como o NEAB dentro de uma instituição de ensino é pensar, por exemplo, que essa instituição ela vai trazer todo mundo para o centro do debate e desmistificar a ideia de que
discutir racismo é coisa de preto. Discutir racismo é coisa de quem está na sociedade. Preto, branco, vermelho, amarelo. E é por isso que é preciso pensar e que o NEAB vai fazendo essas introduções, porque ele também é formativo. O NEAB ele tem uma natureza extremamente formativa. Então, assim, para encerrar a minha fala, para encerrar o meu momento, eu prometi, serei breve, é muito nesse sentido. É pensar essas outras epistemologias, esses outros movimentos, agora mais ao sul, como a gente diz, né? As epistemologias do sul, em contrapartida à história única posta por uma sociedade patriarcal, heteronormativa, que diz, olha, a única forma de se viver, de se fazer ciência, de ter conhecimento, a única perspectiva epistemológica válida é a epistemologia eurocentrada. Então, o que o NEAB faz? Ele vai na contramão e ele vai na busca e em busca de pensar esse outro movimento. O NEAB é levante, o NEAB é movimento, o NEAB sou eu e o NEAB é você. E nesse movimento que é o NEAB é que a gente está o tempo todo promovendo e fazendo movimentos como esse. Então, assim, aqui fica a minha grande, não sei interrogação, mas a minha grande provocação, vou colocar assim, que a gente entenda que esse NEAB, que esse núcleo dentro das instituições, ele não é simplesmente um espaço ali num cantinho, na sala, não. Ele é a garantia de que políticas realmente afirmativas são necessárias, são válidas e são frutíferas. Muitíssimo, muitíssimo obrigado e até a próxima. Eu desejo a todos um excelente evento, que a gente aproveite bastante as contribuições dos colegas, né? E que a gente siga fortalecendo esse debate tão importante que é a proposição do NEAB. Um grande abraço a todos e um bom dia.